Há alguns dias eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora cubana. Essa senhora, nascida em Cuba, ela veio aos 9 anos de idade, portanto radicada aqui nos Estados Unidos, mas nascida em Cuba, pais cubanos, família cubana, toda a gente cubana, né? E ela cresceu nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para ela ao longo da conversa, não é? Ela foi mostrando-se solícita enfim, responder duas ou três perguntas em que, pelo menos todos aqueles minimamente atentos, não é? Tem essa curiosidade de fazer, pelo menos para um cubano, não é? De facto, aquele que vive ou viveu, ou tem familiares ou teve familiares que viveram em loco, né? A miséria socialista, o terror e a miséria socialista. E então, portanto, né, eu tive essa oportunidade e é claro que é curioso porque é diferente, né? Por mais que tu saibas, por mais que tu leias, por mais que tu vejas vídeos, ainda assim, ainda que tu já saibas da realidade do que de fato ocorre em Cuba, na Ilha Presídio, é diferente de tu teres alguém ali em pé que vivenciou aquilo em loco, a falar, não é? Não daquilo que contaram, mas daquilo que a pessoa em si vivenciou, na pele, não é? Ou pelo menos que os pais vivenciaram, ou os familiares estão ainda a vivenciar. Então a sensação é completamente diferente, não é? É muito mais intensa, inclusive, muito mais intensa, porque tu estás ali, né, diante de uma pessoa real, de carne e osso, a dizer exatamente aquilo que tu ouvias falar, tu vias nos vídeos, apesar de tu teres ali imagens claras, claríssimas, né, do quão paupérrima é a vida de um cubano, e de quão miserável é a lógica socialista. E é diferente, né? É muito mais intensa, né? Tu vives, parece que tu estás a viver aquilo, né? Nas palavras da pessoa, porque tu tens um ser humano ali de carne e osso a falar de algo, né? Como eu disse, né? Nada que ele ouviu falar, mas de algo que ele viveu, ou de pessoas muito próximas a ele viveram. Então é uma oportunidade única, de facto, que eu tive, né? E por acaso onde eu vivo, a comunidade cubana é bastante expressiva. Há algumas cidades em que as comunidades cubanas são bastante expressivas. Então, portanto, essa oportunidade é uma oportunidade assim única, pelo menos para mim o foi. E então eu fiz algumas perguntas, como por exemplo, né, eu tive ali a falar sobre como seria, né, essa experiência enquanto um estrangeiro a ir a Cuba, não é? Como seria isso, né? E mais, né? A experiência dela em si própria, né? Dessa senhora, ela como cubana/americana, como é a experiência dela, se ela teve a oportunidade de depois voltar a Cuba em visita e tudo, e ela disse que sim, e porque de facto, porque os pais vieram para os Estados Unidos, o que os motivou. E aí foi muito interessante a conversa, e eu vou relatar aqui rapidamente sobre isso, porque é curiosa, né? Ela começou a dizer que a experiência que um turista tem em Cuba é completamente diferente, não é? Da experiência de um cubano médio, um cidadão mesmo que vive por lá. Porque primeiro que tu tens, principalmente quando tu tens algum estrangeiro que vem de um país cuja moeda é o dólar ou o euro, é claro que as experiências que ele vai ter são das melhores, né? Apesar da infraestrutura ser péssima, apesar da infraestrutura urbanística simplesmente praticamente não existir, tu tens problemas estruturais imensos ali, mas claro que ele vai experienciar aquilo que um cubano ao longo de sua vida inteira não tem a capacidade, né, financeira de experienciar. Vai comer coisas que um cubano médio não come e acesso a sítios e a lugares a comércios que um cubano médio não tem. Então exatamente isso que ela disse, e ela diz que não é das melhores,
as vezes que ela teve, ou a vez, não me lembro agora, mas a vez que ela teve em Cuba foi uma experiência ruim, porque, né, ela vê o quanto que, em loco ali, né, o quanto que os familiares dela padecem, e é muito comum porque, né, exatamente tudo aquilo relatado, né, nos vídeos, histórias, e seja em livros ou vídeos aqui mesmo no YouTube, não é? De pessoas que lá estiveram, que tiveram em Cuba, e que relatam, né, o quão o povo cubano padece, né, desse socialismo acachapante que há mais de 50 anos os aprisiona e os condena à pobreza igualitária. Então, as experiências reais, né, tudo aquilo que ela a dizer e eu a conectar com todas as informações que nós recebemos sobre Cuba, né, é muito interessante, né, é um relato pessoal, né, é um relato pessoal, onde ela a dizer, semana passada mesmo, familiares meus ficaram, sei lá, uma semana sem luz, né, uma semana sem luz. Além disso, também, ela teve a dizer sobre os livretos, né, os livretos que as pessoas lá têm, familiares dela, né, tem ali, em que são livretos que, claro que fazem com que as pessoas, diante do racionamento de comida e de acesso a alimentos, é uma penúria muito grande, né, para as pessoas comprarem alimentos básicos, né? Eu não estou a falar aqui nada de luxo, né, alimentos de uma cesta básica normal, que qualquer pessoa ali, em um país normal e civilizado, tem acesso de maneira muito fácil, né? E o quanto eles racionam essa comida conforme o número de integrantes da tua família. Então, portanto, imagina que tu tenhas ali 5 integrantes, na tua família, né? Teu household ali são 5. E imagina que tu tens ali, a depender do da escassez atual, né? Existem altos e baixos ali, mas a depender da escassez, né? Tu tens direito a tantos, um exemplo, ovos ou leite, conforme o número de pessoas da tua família, né? O número de pessoas que tu vives, né? Então, se tu tens ali, por vezes tu tens, ela já disse ali que muitas vezes, das vezes que familiares dela que foram ali a esses mini mercados que tem com os livretes, e pelo facto de terem ali 4 pessoas a viverem na família juntos numa mesma casa, saíram dali com 4 ovos, ou seja, um ovo para cada um, mensal. Então, assim, numa lógica mensal, então é assustador de fato, né, o que as pessoas vivem, né? E é claro, tu tens ali muito comum tu teres pessoas que têm histórias de familiares, de pessoas próximas ou conhecidas, que vieram, de facto, fugidas da Ilha Presídio, em direção aos Estados Unidos, né? Histórias de sucesso e histórias muito tristes, né? Mas de muita luta, uma vez que as pessoas lançam-se ao mar, no meio de tubarões, para se chegar a um outro lado, né? E isso diz muito sobre o sítio de onde eles estão a vir, não é isso? Porque o movimento contrário não se vê. Então isso diz muito a respeito de onde eles estão a vir, não é? Ninguém se lançaria em uma condição normal de temperatura e pressão, arriscaria a vida, não só sua, mas dos próprios filhos, né? Para chegarem a outro sítio, né? Fugidos dali em condições das mais adversas possíveis, né? Então, portanto, isso diz muito a respeito sobre de onde eles estão a vir, né? E o que eles passam por lá. Então, ela tem relatos familiares que atravessaram, inclusive ela teve a dizer, tu ouviste as últimas histórias, né? Que eles estão sempre ali, né? Em conexão com essas histórias, né? De pessoas, né? Um primeiro relato que ela teve a dizer de 15 crianças lançadas ao mar a partir da Ilha Presídio, para chegarem à costa da Flórida. E dessas 15 crianças, uma sobreviveu. Então, histórias assim lamentáveis e muito tristes, de facto, muito tristes mesmo, de tu pensares, né, que e basta, se tu refletires por 2 segundos,
tu percebes que tipo de vida que essas pessoas levavam lá, né? Porque tu arriscares a vida dos teus filhos, né, das crianças ali, pais a arriscarem a vida dos filhos, né, ao máximo, né, a esticarem a corda ao máximo, em nome desses filhos, dessas crianças chegarem a um outro sítio, né? O que faz um pai arriscar, pôr em máximo perigo o filho para chegar do outro lado, né? Para chegar do outro lado. Então, tu percebes o quanto que essas pessoas são empurradas ao risco em nome da liberdade delas, né? Em nome deles terem, de irem em busca de um mínimo de dignidade humana, percebe? Mínimo de dignidade humana. Então, se tu fores pensar nessa clave, o que essas pessoas passavam no sítio da onde elas estão a vir, para que eles empurrassem os próprios filhos em direção ao mar, ao risco, ao desconhecido, para que atravessassem e chegassem a um outro lado, né? O que essas pessoas passavam? Qual era a perspectiva de vida para essas crianças ali? Os pais sabiam. Tanto é que, né, lançaram os filhos ao mar. Então é de facto muito triste, né? E a outra história de, vamos dizer, por assim dizer, né, sucesso de um conhecido dela que atravessou a nado de Cuba aos Estados Unidos, a nado, e chegou vivo à costa americana, chegou vivo. Então, portanto, de facto é isso, foi uma conversa muito produtiva, né? Ao mesmo tempo ela teve a dizer também que os dólares americanos, e é uma política muito comum isso, né? Vocês acham que não é interessante, do ponto de vista cubano, do governo cubano, deixar mesmo, alguns cubanos, né? Deixar mesmo as portas abertas para que alguns cubanos atravessem o oceano para que cheguem aos Estados Unidos? Porque muito desse dinheiro, dos dólares mandados por cubanos que estão cá fora, para os familiares, maior parte da economia cubana é movimentada por esse dinheiro mandado por fora. Então tu tens todo um mercado paralelo, interno, que é movimentado e que inclusive faz com que muitas pessoas não passem fome, não padeçam de fome. Então, subsistem graças a esse mercado paralelo que é alimentado por dólares mandados por cubanos que vivem cá fora. Né? E muitas famílias, muitas pessoas lá, esse mercado paralelo consegue, portanto, é a força do livre mercado, né? Consegue, portanto, fazer com que muitas pessoas sejam capazes de subsistir. E o mercado formal, por exemplo, né, em vários vídeos tu vês isso, o mercado formal, né, se tu vês, é muito comum tu veres médicos, engenheiros, pessoas, do ponto de vista acadêmico, muito bem formadas, a trabalharem né, a irem à rua, venderem água, trabalharem com turismo, etc. Irem para a informalidade, uma vez que os salários são de fome. Né? Tu teres ali um emprego normal, 9 to 5 job, por exemplo, como um engenheiro, como um mestre em alguma coisa, etc., como alguém muito qualificado do ponto de vista acadêmico, é surreal, é muito pouco, tu não consegues sobreviver muito com aquilo, tu padeces, tu e a tua família. Então, portanto, as pessoas escolhem esses mercados paralelos que são maioritariamente movimentados por dólares, né? Movimentados em dólar, graças a muito do dinheiro que vem de fora, mandado para Cuba, e muito, né, do turismo, né, do turismo na ilha, né, de pessoas que vêm de fora, seja em dólar ou euro, em moeda forte. Então, muitas dessas pessoas preferem exatamente isso, né? Então, foi o relato dela, não é? Foi o relato dela, né, que as pessoas buscam essa tão sonhada liberdade, né? Mas penso eu que muito mais do que liberdade, elas vêm em busca de uma mínima dignidade humana, né? Porque nem sequer o básico muitos familiares dela têm acesso.
e o básico que tem acesso só o tem graças a dinheiro de fora. Então foi uma conversa muito interessante. Tu veres ali alguém real, carne e osso, um cubano, né? Apesar de crescida cá nos Estados Unidos, mas um cubano, uma senhora cubana, a falar tudo aquilo que tu já ouviste falar e tu já leste, né? Histórias pessoais, reais, né? O que ela viveu, o que os pais viveram ali na pele, ali a realidade de tu viveres em uma economia, em uma política, sob os tentáculos de uma ideologia nefasta e miserável que é o socialismo.